o embaixador fará uso da palavra. Então, o professor Carlos Bastide, doutor em Direito Constitucional pela USP da USP e Uniceub, também que nos honra com a sua presença. O senhor tem a tribuna durante 5 minutos. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor deputado JHC, autor do requerimento que ensejou essa sessão solene em comemoração aos 800 anos da Magna Carta, a quem eu agradeço a distinguida honra de poder falar da tribuna do Parlamento Brasileiro, falar da tribuna da Câmara dos Deputados. E a quem também eu parabenizo pela iniciativa extremamente oportuna e adequada de relembrar um momento tão significativo da evolução das ideias políticas e das instituições políticas, que é exatamente a assinatura da Magna Carta há 800 anos. Excelentíssimo senhor Alex Ellis, embaixador de Sua Majestade Britânica no Brasil. Excelentíssimo senhor deputado Bonifácio de Andrada, que além de ser um dos mais experientes e destacados parlamentares brasileiros, é também um eminente constitucionalista, um parlamentar que honra nessa casa a tradição de mais de 200 anos de sua família para o desenvolvimento do Estado brasileiro. Eu gostaria de saudar ainda o deputado Evandro Gussi, que é também uma grande liderança do Estado de São Paulo e também um eminente constitucionalista, doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, que tem também desenvolvido nessa casa um trabalho exemplar. Na pessoa desses dois preclaros deputados, eu saúdo toda a mesa, saúdo os oradores que me antecederam e os que me sucederão na tribuna desta casa. Uma simples descrição do quadro político e social evidencia a gravidade do momento. Depois de um governante amado pelo povo, que nele depositava um conjunto incomensurável de esperanças, um governante fraco, claudicante, inconstante, instável. Depois de um governante louvado pelas suas virtudes, outro ao qual a história atribui os vícios da violência, da ganância, da maldade, da deslealdade e da luxúria. Depois de um rei que lutara pela reconquista da Terra Santa, um monarca que, por sua cólera, submeteu a Inglaterra a um interdito papal, impedindo a administração dos sacramentos ao povo crédulo que se considerava submetido a uma danação eterna. Depois de um herói militar, o responsável pela perda definitiva dos territórios de Anjou, da Normandia e de grande parte da Aquitânia. Depois de um príncipe generoso que no leito de morte absolve e recompensa o arqueiro responsável por sua ferida fatal, um sucessor orientado pela cobiça, autor da mais severa tributação até então imposta aos ingleses, que, em débito, viam seus filhos e esposas serem tomados como reféns, submetidos a prisões indefinidas. Tal era a realidade inglesa após a morte de Ricardo, o Coração de Leão, e a ascensão ao trono de seu irmão mais novo, o lamentavelmente célebre Rei João, ao qual se atribui o título de mais impopular, para não dizer o mais odiado, monarca inglês. Entretanto, como bem assinala outro leão da história da Inglaterra, Winston Churchill, no cômputo geral, verifica-se que a nação britânica e o mundo de língua inglesa muito mais devem aos vícios de John do que às azáfamas de soberanos virtuosos, pois foi devido à união de muitas forças contra ele que o mais famoso marco dos nossos direitos e liberdades de fato se erigiu. A insatisfação generalizada com o monarca, incapaz de conduzir adequadamente os assuntos de Estado e pródigo nas arbitrariedades, imoderado em seus gastos e ávido por impostos, levou a nobreza inglesa à insurreição. Mas não uma insurreição anárquica que buscasse romper com as mais tradicionais afirmações das leis e dos costumes ingleses. Na verdade,
uma insurreição que reafirmou esses mesmos costumes e essas mesmas leis, assentando para o rei João e para os demais governantes ocidentais dos 800 anos subsequentes que toda a autoridade se submete ao ordenamento jurídico. Em outras palavras, contra um governo corrompido e arbitrário, a força do direito, o rule of law, que se plasmou no documento assinado pelo rei no campo de Runnymede, numa segunda-feira do mês de junho de 1215, a Magna Carta. É verdade que a Magna Carta continha inúmeros dispositivos que se perderam no tempo, como direitos feudais sobre as florestas ou o droit de saisine nas sucessões. É real a crítica de que continha direitos associados a uma classe privilegiada, aos nobres ingleses, pouco se relacionando com grande parte da população. É fato que uma bula papal de agosto de 1215 anulou a Magna Carta, declarando-a sem validade para todo sempre. Todavia, é igualmente correto afirmar, e isso é o mais importante, que a Magna Carta foi inúmeras vezes reafirmada na história da Inglaterra, transformando-se na Bíblia da Constituição inglesa, nas palavras de William Pitt, o Velho. E a cada uma dessas reafirmações, os homens livres, cujos direitos eram por ela garantidos, aumentavam em número, abrangendo uma parcela cada vez maior do povo da Inglaterra. É correto dizer ainda que alguns de seus dispositivos se converteram na essência do sistema ocidental de liberdades públicas. No campo da limitação ao poder fiscal, a garantia de que os tributos somente seriam instituídos se aprovados por um conselho, embrião dos parlamentos modernos, como há pouco destacado pelo professor Zé Levi Melo do Amaral Júnior e pelo deputado Bonifácio de Andrade. Na esfera da proteção da liberdade e da propriedade, a afirmação de que tais direitos somente seriam atingidos após o julgamento pelos pares e com base no direito da terra, em disposição que, já no século XIV, se converteria na consagração do devido processo legal. Enfim, a afirmação clara da submissão do poder político ao direito, da inexistência de uma autoridade pública que esteja imune à obediência às leis. E, mais uma vez, recorrendo aos escritos de Churchill, quando em épocas subsequentes o Estado, inchado pela própria autoridade, tem tentado atropelar os direitos e as liberdades dos súditos, é para essa doutrina que os apelos são repetidamente feitos e nunca, até agora, sem sucesso. Essas palavras de Churchill, senhor presidente, nos são reconfortantes, ainda que estejamos distantes de Runnymede no tempo e no espaço. E elas nos reconfortam porque as conquistas da Magna Carta não mais pertencem aos ingleses, mas sim à civilização ocidental como um todo, que diante das mais variadas tribulações políticas, podem se voltar serena e tranquilamente, tal qual fizeram os barões de outrora, para o império do direito. Muito obrigado.